Querido, santo, eterno e bom Deus, nosso Pai, nosso Criador, queremos, Senhor, agradecer por mais uma semana que nós tivemos de atividades e agradecer especialmente pelo Teu santo dia, o sábado, e pela oportunidade que temos, Senhor Deus, de nos reunirmos para Te louvar com nossos irmãos e para ouvir também da Tua palavra, Pai. Pedimos a Tua bênção nesta noite, que esta palavra venha, Senhor Deus, nos alimentar, venha nos fazer crescer espiritualmente, que a Tua palavra, Senhor, nos leve para cada vez mais perto de Ti, Pai. Nós pedimos agora a Tua bênção, abençoa o pregador desta noite, que ele seja usado pelo Teu Espírito Santo, Senhor Deus. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Cristóvão. Agora vamos, antes de dar a palavra ao Dr. Paulo Sérgio, vamos ainda cantar um hino. Este é o hino tema. Nós temos vindo a cantá-lo ao longo desta semana e por isso já o devemos saber de cor, tá bom? Vamos cantar. Há ali uma expressão muito interessante, que é que nós possamos diminuir para que Deus possa crescer, para que Cristo possa crescer em nós. Portanto, vamos cantar com alegria este hino para honra e glória de Deus. Hoje eu quero dedicar hoje eu quero entregar uma nova vida, um novo ser que em ti irá nascer. Hoje eu quero renascer. Hoje eu quero viver nova esperança, uma nova luz, assim brilharei por Jesus. Hoje aqui eu decidi abandonar o mundo, render minha vontade a ti. Tudo que quero é que eu diminua e cresça Cristo em mim. Hoje eu quero lembrar hoje eu quero aceitar o sacrifício lá na cruz que fez por mim Jesus. Hoje eu quero refletir hoje eu quero sentir a sua graça, o seu perdão que me ofereceu salvação. Hoje aqui eu decidi abandonar o mundo, render minha vontade a ti. Tudo que quero é que eu diminua e cresça Cristo em mim. Tudo que sou agora é teu, rumo à pátria, o alvo é o céu. Tudo que sou agora é teu, rumo à pátria, o alvo é o céu. Hoje aqui eu decidi
cresça Cristo em mim. É que eu diminua e cresça Cristo em mim. Eu nunca me canso de cantar esta parte, que eu diminua e cresça Cristo em mim. É realmente uma mensagem extraordinária. Muito bem, temos connosco o Dr. Paulo, como eu disse, o Dr. Paulo Sérgio Macedo. Ele virá falar do tema coberto pelo amor, ou coberto por amor. Eu quero só apresentá-lo para aqueles que não conhecem. Portanto, o Paulo Sérgio, ou o Dr. Paulo Sérgio, é o homem dos 1000 ofícios. Ele tem muitas funções, sendo que é o Departamental da Educação da nossa União. Também é o responsável pela liberdade religiosa e pelos serviços públicos. Também é o DPO da nossa organização, portanto cuida das questões referentes à proteção de dados, mas a sua maior função é ser um grande amigo. Esta é uma grande função que ele tem, é ter este coração grande e ser amigo do seu amigo. Obrigado, Paulo, por estares connosco. Vamos dar-te a palavra, que o Senhor te possa conduzir a ti e te possa abençoar também à tua família. Obrigado por estares connosco. Obrigado, Pastor Paulo Neves. Depois de ouvir essas funções todas, parece que todas as coisas aborrecidas que possam existir dentro da igreja me vêm ter à mão, mais ou menos assim. É os assuntos públicos, é a proteção de dados, até fiquei um bocado assustado com a apresentação. Olha, eu quero vos dizer, antes de mais, com naturalidade, e digo-vos isto mesmo de coração, que é que eu estou convosco mesmo com alegria. Uma das coisas que eu tenho sentido mais falta, desde que nós estamos mais limitados a nível dos nossos contactos, é de estar com as pessoas das igrejas, é de olhar para a cara dos irmãos. Eu sei que nós fazemos isso por Zoom, mas tem-me feito muita falta passar pelas igrejas como habitualmente, perceber quais são os problemas diários, principalmente ao nível da liberdade religiosa, e estar principalmente com todas as pessoas presencialmente. A Igreja de Coimbra sabe, e aqueles que já me conhecem há muitos anos sabem que eu vou dizer isto, e digo sempre, mas é porque é mesmo verdade. Nós procuramos confluências, pontos de contacto sempre com todas as igrejas por onde passamos, e a Igreja de Coimbra tem realmente muitos pontos de contacto com o trabalho que eu procuro desenvolver na igreja. É uma igreja particularmente sensível há muitos anos pelo trabalho do Dr. David Esteves, por aquilo que têm sido os pastores que aí têm passado, com muito contacto com as autoridades locais. É uma igreja com muitos, por meio de razão, com muitos universitários, tem um interesse particular pela Igreja de Coimbra. Não quer dizer que não tenha por outras, mas há algumas com as quais nós sentimos que têm uma maior afinidade com o trabalho que vamos desenvolvendo. E também queria-vos dizer que sinto falta de estar convosco presencialmente, mas graças a Deus estamos aqui numa sexta-feira à noite assim. Também gostava de deixar aqui um testemunho com o pastor Paulo Neves, e eu peço que me chamem Paulo, sempre que for Paulo ou Paulo Sérgio. Paulo Sérgio não, quando a minha mãe estava aborrecida chamava-me sempre Paulo Sérgio, fiquei marcado com isso, e toda a gente me chama assim agora. Mas que me chamem como quiserem, pelo nome. O pastor Paulo Neves também é um amigo, é uma pessoa com que nós realmente temos trabalhado muito juntos, principalmente nesta fase agora, em que precisamos estar tantas horas a tratar das questões da nossa igreja. E eu tenho que dar aqui o testemunho que eu sinto que ele de facto é alguém que tem um coração de pastor. Isto não se diz com muita frequência, porque parece que todos os pastores têm que ter um coração de pastor, não é isso que está em causa. É de alguém que cuida das suas ovelhas, que se preocupa com elas, e que tem acima de tudo demonstrado uma serenidade e uma boa disposição nos momentos mais difíceis, que eu tenho apreciado, até porque às vezes a mim me faltam essas qualidades quando as coisas começam a azedar. Portanto, eu quero deixar esse testemunho, também dar um abraço grande ao Paulo e à Cláudia, ao Paulo Magalhães também. Eu devo-vos dizer, não sei, ele vai ficar um bocado aborrecido a dizer isto, mas sabem que o pastor Paulo Magalhães foi dos únicos estagiários, quando veio fazer a formação de liberdade religiosa com o departamental, tinha de facto lido o manual de igreja sobre o que é que dizia da liberdade religiosa. E isto diz muito sobre a preparação que alguém quer ter para o seu ministério. Ele é de uma família realmente muito dedicada à igreja e tem uma irmã diretora pedagógica de uma instituição escolar, outra que dá aulas noutra instituição. A família dele tem coração na igreja, e isto, se fosse necessário, já eram créditos mais suficientes. Portanto, eu dou graças a Deus pelos pastores que vocês têm. E dou graças a Deus por estar a ver as vossas caras. Eu não estou a ver aqueles que estão no YouTube, lamento imenso, mas aqueles que estão aqui no Zoom, para mim é uma alegria. Quer dizer, lembro-me quando estava o meu cunhado Jorge Duarte a estagiar nessa igreja, e ia com frequência à casa da família Esteves, e tenho muitas saudades vossas, sinceramente.
estou mortinho para que o irmão Fernando me aperte os ossos com a força toda, e isso é uma coisa que já faz falta, já faz falta. Nem que ponha uma máscara especial para isso acontecer quando a gente se encontrar. Mas pronto, não é para isso. Eu hoje ficava aqui a falar convosco, assim, serenamente, mas assim não tínhamos reunião de oração. E eu quero agradecer o apoio que me deram até chegar aqui, principalmente à Beta e ao pastor, para me irem enquadrando como é que era. Agradeço imenso as informações que foram dadas e o carinho que tiveram em me convidar também. E aquilo que eu vou fazer convosco hoje é refletir sobre mais ou menos como vejo, não é o tempo atual, porque isso já estamos fartos de saber, mas uma reflexão sobre como é que nós podemos ir buscar ao exemplo de Jesus, em primeiro lugar, e também àquilo que ele fez por nós, a força necessária para o tempo que nós estamos a viver. E esse é o desafio que eu trago principalmente. Eu vou-vos pedir licença para compartilhar a tela. Vocês depois põem pequenina a parte da tela e grande a parte do Zoom, ou então façam como acharem da melhor forma. Eu tenho poucos slides para vos mostrar, é só para acompanhar um bocadinho o raciocínio que eu vou tendo, principalmente nessas possibilidades. Eu só vou pedir ao Miguel que me dê a possibilidade de compartilhar a tela, que neste momento está vedada. Pode ser, Miguel? Já está, ok, já está desbloqueada, muito obrigado. Eu vou então começar a fazer isso, espero que vocês estejam a ver. Muito bem, então, eu não sei se conhecem esta imagem, eu neste momento não vos tenho na minha imagem porque não consigo, mesmo com os dois monitores, estar a ver o Zoom ao mesmo tempo. Eu não sei se algum de vocês conhece esta imagem, mas eu vou-vos dizer que ela parte dos desafios que nós estamos a viver. Os desafios que nós temos hoje em dia têm-nos sido colocados pelas circunstâncias atuais, tudo na nossa vida nos últimos meses se tornou de facto diferente. O convívio, as compras, passear, trabalhar, ir às aulas, ir à nossa igreja, que já não podemos fazer com a normalidade, até o amor sentiu o impacto da Covid-19 e os que se amam tiveram de arranjar alternativas. Por exemplo, na minha igreja da Setúbal aconteceu uma coisa muito engraçada. Um casal que tinha o casamento marcado para julho de 2020 e que teve que o adiar para 2021. Mas, no entanto, como já tinham o casamento marcado e não quiseram, digamos assim, alterar pelo menos a formalidade, o noivo estava aqui em Portugal, a noiva estava no Brasil e fez uma coisa que é muito raro nos dias de hoje acontecer. Isso acontecia antigamente, quando as pessoas estavam longe, quando havia casamentos prometidos, quando havia guerras, que é o casamento por procuração. E então ele passou uma procuração ao futuro sogro, que casou por procuração a filha em nome do seu marido. É uma coisa curiosa que isso hoje em dia volta a acontecer. Mas alguns, de facto, não quiseram aguardar para o final desta pandemia, estavam mortinhos por estar juntos e decidiram casar de qualquer maneira. E um dia aconteceu, por exemplo, o Éder e a Adam, que era um casal de Nova Jersey nos Estados Unidos, foi o primeiro casal autorizado a casar por Zoom. É uma coisa muito curiosa. Aconteceu logo no mês de maio, com a presença do oficial de justiça no Zoom e dos seus convidados todos numa reunião Zoom, e ele perguntou à noiva e ao noivo que estavam separados se queriam casar, eles disseram que sim, até a lei teve que se adaptar de facto para as pessoas estarem juntas. Mas houve um caso particular que se passou no mês de julho, que eu tomei nota e que gostava de partilhar convosco. Provavelmente já terão ouvido esta notícia, alguns não se lembrarão, outros não, se calhar lembram-se, mas não viram a fotografia. Eu servo para reflexão para todos. Uma jovem norueguesa chamada Camila e um sueco chamado Alexander, portanto eram os dois namorados, uma norueguesa e um Alexander, que ainda foram mais longe. Por causa da situação de encerramento da fronteira entre a Noruega e a Suécia, eles não podiam fazer um casamento com os convidados todos juntos. A fronteira estava encerrada naquele momento. E então ela, que viviam os dois na Noruega, teve uma piada um dia numa refeição com ele em que disse: olha, se nós casássemos na fronteira, se nós pudéssemos casar na fronteira entre os nossos dois países, os meus convidados ficavam do lado da Noruega, os teus convidados ficavam do lado da Suécia. E aquela piada foi crescendo e, de facto, eles fizeram um casamento na fronteira, autorizado pelos oficiais daqueles dois países, com os convidados, um de cada lado. Nós podemos ver nesta imagem realmente que está ali um oficial de justiça a casá-los, que eles estão separados na fronteira por uma linha branca e os convidados do noivo estão do lado de lá, as convidadas do noivo estão do lado de cá. Houve uma presença muito simpática da polícia norueguesa que verificou que todas as questões de segurança estavam de facto a ser cumpridas, e a lição que eu gostava que nós pudéssemos tirar nesta noite é que realmente quando se ama, quando nós realmente amamos, quando realmente queremos alguma coisa, nós ultrapassamos as circunstâncias para chegar ao objetivo do nosso amor.
É por isso que muitas vezes a prova que nós estamos a passar é também uma prova que põe em xeque aquilo que é a prova de amor que nós temos por Deus e pela Igreja. Nós vamos deixar-nos limitar no amor que temos a Deus e na Igreja pelas circunstâncias atuais, ou nós vamos ultrapassá-las porque de facto esse amor é mais forte do que aquilo que nós podemos ver. Nós realmente podemos ver que nós estamos limitados pelas circunstâncias. Esta, por exemplo, é uma imagem, não se identifica ninguém, eu tenho que ter cuidado com isto por ser da proteção de dados, mas de uma igreja em Portugal, foi de uma das primeiras igrejas que abriu, na Madeira. A Igreja da Madeira neste momento só podia ter 1/3 das pessoas, hoje pode ter metade. Aliás, eu acho que agora até reduziu outra vez para 1/3. E este é o aspecto mais ou menos das nossas igrejas hoje em dia em Portugal. Nós estamos limitados por circunstâncias que nós não queríamos, na nossa vida privada, familiar, comunitária, social. Quando nós ouvimos desentendimentos sobre estas circunstâncias, até parece que alguém desejou isto. Até parece que uns estão do lado dos que não queriam que fosse assim e querem alterar as circunstâncias e outros querem que seja assim. Mas as circunstâncias impuseram-se a todos nós e nós temos que as enfrentar. Nós podemos é fazer isto unidos ou podemos fazer isto desavindos, como famílias e como igrejas. E elas levaram-nos a ter igrejas de facto encerradas. Nós não nos deixarmos poder cumprimentar fisicamente, a nos distanciar nos nossos bancos, a ter de usar máscara, alguns até a tomar decisão de não ir, quem sabe, à igreja por não poder, por saúde. Provavelmente nós não nos vamos poder juntar em família como habitualmente neste Natal, outros não vão poder viajar no momento em que tinham planeado. Para os fiéis filhos de Deus que hajam por amor, de facto as circunstâncias não podem ser impeditivas para cumprir a missão. E nós vimos que estes 2 novos nos mostraram que era possível cumprir um sonho, garantindo mesmo assim a segurança. É o que nós precisamos de fazer. Vamos viver assim muito tempo, como eu disse, se calhar até tempo demais, mas não tanto como aquele desde que começamos tudo isto. O amor deste casal levou-me realmente a pensar na ação de Jesus, que era o que eu gostava de partilhar convosco hoje. Gostava de partilhar convosco alguns pensamentos sobre um aspecto específico do ministério de Jesus, que é o ministério da encarnação. O facto de Jesus, sendo Deus, se ter tornado homem, ter encarnado num ser humano. Esse foi um extraordinário ato de amor, sem dúvida, de um amor em sacrifício, para ultrapassar as circunstâncias do ser humano, não do próprio Jesus. O que nós vimos nesse ato foi aquele que é Deus, e que é como Deus, encarnar numa natureza humana para resolver a perda dos seres humanos para o pecado, ultrapassando, como eu disse, as circunstâncias da própria humanidade. E se bem que Jesus, Emmanuel, que quer dizer Deus conosco, esse Deus encarnado, nascesse sem pecado, ele nasceu sujeito à mesma possibilidade de ser tentado que nós temos, de sentir necessidade, de saborear a agrura da tristeza, da dor e do sofrimento, de observar o estado imperfeito e desgostoso do mundo em que nasceu. Ou seja, ele sujeitou-se às circunstâncias e dispôs-se a ultrapassá-las por amor de nós. Nós temos circunstâncias que derivam da nossa situação de pecado, mas não eram as circunstâncias que Jesus tinha antes de encarnar. Ele aceitou as circunstâncias do ser humano, no seu estado, para vir resgatá-lo dessas mesmas circunstâncias. Este é um tema tão profundo que ao estudar eu senti uma verdadeira, isto é mesmo sincero, uma incapacidade para atingir e para comunicar em tão curto espaço de tempo como aquele que nós temos esta noite, ou mesmo que fosse um sermão de 1 hora. É impossível. Mas aprendi muito com a reflexão sobre alguns dos textos e com as explicações desses textos bíblicos no Tratado de Teologia, a partir da página 180. Eu faço-vos este convite. Quem sabe até nós temos agora 4 dias em que não podemos circular em concelhos, entre concelhos, em que temos que chegar a casa cedo, até a 1 hora. Quem tiver o Tratado de Teologia não seja uma boa leitura, a partir da página 180, compreender este profundo mistério que é ao mesmo tempo uma revelação teológica sobre a encarnação de Jesus. Eu peço que leiam comigo alguns dos textos que nós vamos aqui ver, para nós compreendermos juntos as circunstâncias que Jesus aceitou. Mas do modo como ele de facto não se deixou condicionar nessas circunstâncias, tendo como foco unicamente a nossa salvação. E para isso nós, em primeiro lugar, precisamos de pensar em quem era Jesus. Eu vou parafrasear alguns textos que nós podemos encontrar no livro de João, no capítulo 1, se quiserem abrir as vossas Bíblias no capítulo 1, nós vemos de facto, várias vezes temos aludido a estes textos e temos refletido sobre eles, que o Verbo estava com Deus, que o Verbo era Deus, que Jesus estava com o Pai e era o próprio Deus, também como o Pai, e que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Diz João, no capítulo 1, versículo 1,
que estava com Deus e o Verbo era Deus, significa que armou o seu tabernáculo entre nós. É uma das traduções que nós podemos ver. Ao fazer a sua tenda sobre nós, quer dizer que Jesus aceitou estar numa terra que não lhe estava destinada, mas que estava circunstancialmente alterada na sua perfeição pela queda do homem. Ele fez-se carne, não se mostrou em carne, nem apareceu em carne. Há uma grande diferença se Jesus tivesse mostrado em carne ou com aparência de homem. No entanto, o que diz é que ele de facto encarnou como ser humano. A palavra, este tal Logos, a inexplicável sabedoria divina, tornou-se um ser humano. E aceitou essa natureza humana juntamente com a totalidade da natureza divina para toda a eternidade. Essa é a maior prova de amor que nós podemos ver. É um Deus que se faz homem e aceita a natureza humana, embora sem abdicar da sua natureza divina, para a eternidade. Em Filipenses 2, por outro lado, nós vemos Paulo usar a imagem de Jesus, que era em forma de Deus, mas que se esvaziou, se aniquilou dessa forma, tomando a forma de servo. E a palavra morfé, que quer dizer forma, destaca as qualidades essenciais. Não são aquelas que são incidentais, não são as características, são os atributos. Jesus, de facto, adquiriu os atributos essenciais do que é um ser humano, na sua forma. Adotou a forma de homem, as características e as qualidades de homem. Ele não deixou de ser divino, mas de facto tornou-se também completa e incondicionalmente homem. É curioso, nós não vamos fazer isso agora, mas quando olhamos para Filipenses 2, nós podemos ver uma escada descendente de um Deus que se faz homem, que se faz servo e que depois morre por obediência. E depois, a partir daí, Filipenses 2 vai terminar dizendo que foi esse mesmo Deus feito homem que foi glorificado. E aí nós vemos Jesus a voltar ao lugar que lhe é devido, porque pela obediência foi capaz de viver e de morrer pelo ser humano para o salvar. E eu gostava que, de facto, nós pudéssemos ir aos tais textos que eu tratei convosco, ou que falei há pouco do Tratado de Teologia. São muito poucos textos, irmãos, mas são de uma profundidade que eu gostava que nós pudéssemos hoje lê-los e refletir. Por isso, fiz questão de vos mostrar, raramente faço isto, de vos mostrar em texto para ser mais fácil ler à medida que nós vamos também acompanhando aqui. O Tratado de Teologia diz o seguinte, que o nosso Senhor Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, se fez humano para a nossa salvação, é talvez a única doutrina da fé cristã que é essencial para todas as outras. Este texto é de uma profundidade muito grande porque nos diz que, de facto, nós vermos na Bíblia, retirarmos da Bíblia esta doutrina fundamental de que o eterno Filho de Deus se fez humano, é essencial para a compreensão de tudo o resto que está na Bíblia. É difícil nós vermos a relevância de compreender tudo o que tem a ver com a profecia bíblica, ou tudo o que tem a ver com questões doutrinárias como o sábado, questões que têm a ver, por exemplo, com a ética da Bíblia na nossa vida comum, se não compreendermos uma coisa tão simples quanto esta. O Deus que nos convida a amá-lo foi alguém que foi capaz de assumir a nossa própria natureza humana para nos resgatar. Quando nós meditamos na profundidade do que eu acabei de dizer, do que este texto acaba de dizer, nós compreendemos que, de facto, a doutrina primária que conduz à salvação é a compreensão de um Deus que se fez homem. Isto diz, meus queridos irmãos, eu não quero entrar muito por aqui porque não tenho tempo suficiente, mas eu devo dizer-vos, e alguns de vós aqui da Igreja de Coimbra estiveram, por exemplo, no curso de religiões comparadas, onde foi possível mostrar as religiões que existe na Terra, o modo como os seres humanos, através da religião, se procuram religar com o divino, é isso que quer dizer religião, mas de facto eu cito aqui o pastor Ernesto Ferreira, que me ensinou tanto e que realmente dizia uma coisa extraordinária. O pastor Ernesto Ferreira, na sua sabedoria, em tudo aquilo que tinha estudado, ele várias vezes dizia que a religião é uma forma humana, imperfeita, de procurar Deus. Mas que o Evangelho, este Deus feito homem, é a forma perfeita de Deus encontrar o homem. Eu nunca esqueci estas palavras porque de facto nos demonstram que a coisa mais básica que nós devemos compreender nesta aceitação do convite de Deus é que este Deus me amou de tal maneira que de facto se tornou um ser humano para me resgatar. De facto, quando nós olhamos para de onde veio Jesus, nós temos vários textos, eu vou citá-los, não os vou ler todos, mas Jesus diz várias vezes, eu vim do Pai e entrei no mundo. Era o próprio Jesus que dizia, eu vim do Pai e entrei no mundo. Está em João 16, 28. Em Mateus 20, 28. Em Lucas 19, 10. E diz também que ele veio do céu que é acima da terra. João diz isso no capítulo 3, nos versículos 32 e 33. Que veio com o propósito de salvar os pecadores.
Paulo diz isto várias vezes, principalmente nas cartas a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 3. Ou seja, alguém que veio do céu para salvar o mundo. À medida que nos aproximamos do Natal, e o Natal que eu desconfio que vai ser realmente o momento em que nós vamos ver o sentido do Natal ainda mais profundo. Não pela data em si, mas no significado, de que se calhar em muitos anos vamos ter que pensar com menos pessoas, mais sozinhos, no que é o verdadeiro significado de ter um Deus que nasceu como um bebé para viver uma vida de obediência e morrer para nos salvar. É por isso que volto aqui ao Tratado de Teologia, em que há uma frase extraordinária, a partir, como disse, da página 180, que diz assim: o seu nascimento não foi o nascimento comum de um grande homem, mas a entrada na condição humana daquele que foi identificado com Deus da forma mais íntima. Ou seja, quando Jesus nasce, não nasce só um grande homem. Eu lembro aqui aquele trilema de Lewis. C.S. Lewis foi um grande apologeta, um grande escritor do século XX, que dizia uma coisa muito engraçada. Eu digo isto muitas vezes, se já vos disse, peço desculpa de me repetir, mas eu gosto muito deste pequenino trilema tão simples. Ele dizia assim: todas as pessoas concordam, quando olham para a vida de Jesus, que Jesus era um grande homem. E toda a gente concorda também que ele foi um grande professor. Todos nós estamos de acordo com isto. O problema é que ele disse dele próprio que era o próprio Deus, que era o Filho de Deus, um com Deus, que quem o via a ele via o Pai. Então nós só temos uma de três hipóteses. Ou Jesus era mentiroso e não podia ser um grande homem, ou Jesus era lunático e não podia ser um grande professor, ou Jesus de facto era a encarnação do próprio Deus, como ele dizia que era. E é por isso que os cristãos se agarram com muita força a esta ideia primordial. Jesus Cristo, aquele que nós seguimos, que nos salvou, era a encarnação do próprio Deus. É quando pensamos quem é e de onde veio Jesus que nós vemos a magnitude do seu amor em aceitar cumprir a missão. E não se deixar sujeitar pelas circunstâncias. Ou seja, ele decidiu vir, mesmo sabendo das más condições do local para onde veio. Eu sei que eu tinha pedido que nós cantássemos aqui um hino, eu compreendo que cantamos uns hinos diferentes, mas vou-vos ler aqui o pequenino versículo que está no Salmo 45, no versículo 6, e que dá origem ao hino 52. Um lindo hino, se quiserem cantá-lo no Natal, ou quem sabe amanhã à tarde, depois de estarmos em nossas casas, que é um hino que fala sobre de onde Jesus veio, e é baseado precisamente neste salmo. E é dito que as tuas vestes são perfumadas com mirra, aloés e cássia. Nos teus palácios belamente decorados de marfim, toca-se música para teu prazer. Este era um ambiente que Jesus tinha no céu, meus queridos irmãos. Era um ambiente em que as suas vestes perfeitas de justiça estavam perfumadas com mirra, com aloés e com cássia. Curiosamente, obviamente, providencialmente, as três prendas que os reis magos lhe deram. Nós imaginamos que havia palácios que estavam belamente decorados de marfim, que havia música em todo o céu para louvar a Jesus. E também é o que vai acontecer, é o que está a acontecer já com Jesus a receber a sua glória no céu. Sem dúvida nenhuma. Mas o mais belo desta história é que Jesus deixou este lugar maravilhoso, onde era adorado como Deus, para encarnar um ser humano e, pura e simplesmente, sujeitando-se a ser um homem por amor. Jesus era rei e fez-se servo sem deixar de ser rei, mas sujeitando-se a ser servo, como eu disse, por amor. E foi obediente e morreu, e foi assim que nos salvou. Irmão White, sobre este assunto, tem uma passagem maravilhosa que está na Review and Herald, um texto de 1905, podem ver ali a referência, que diz assim, e que eu vou ler convosco: pondo de lado as suas vestes reais e a sua régia coroa, Cristo revestiu da humanidade a sua divindade, para erguer os seres humanos da sua degradação e colocá-los numa posição favorável. Cristo não poderia ter vindo à Terra envolto na glória que possuía nas costas celestiais. Seres humanos, pecadores, não conseguiriam suportar a visão. E ela continua. Ele velou a sua divindade com as vestes da humanidade, mas não se desfez da sua divindade. Como Salvador divino humano, ele veio da raça decaída compartilhar com eles experiência desde a infância até à maturidade. Para que os seres humanos pudessem ser participantes da natureza divina, ele veio à Terra e viveu uma vida de perfeita obediência. Queridos irmãos, reparem na pequenina palavrinha que define o ato de Jesus. Eu gosto muito desta palavrinha. Velou, tapou. Velou significa que escondeu. Ele protegeu os seres humanos para não os ofuscar com a sua glória. É um ato de amor, de proteção, ao tapar-se daquilo que podia
digamos assim, ferir os seres humanos. Ele aceitou as circunstâncias para não ferir. Velou a divindade, revestiu-se de humanidade para que nós não fôssemos feridos com a sua santidade, para nos buscar na condição em que nós estávamos. Hoje, infelizmente, nós também tapamos um bocadinho do nosso rosto para não ferir. É-nos dito, infelizmente não é com a perfeição que nós podemos ferir, mas é com o perigo, por exemplo, com a doença. Não deixa, no entanto, de ser um ato de amor. E é por isso que no início eu tive, digamos assim, alguma dificuldade em compreender que, e como agora, ainda hoje vamos fazendo a nossa reflexão, que nós pudéssemos considerar um tão grande atentado, digamos assim, àquilo que é a nossa própria dificuldade em nos escondermos uma pequena parte do nosso rosto para protegermos a nós e aos outros com uma máscara, quando nós temos um Jesus que nos diz a própria palavra que se velou por completo, em que nós só podíamos ver a sua humanidade nos momentos em que cá esteve, para não ferir a humanidade com a sua perfeição. Sabem, uma das origens possíveis para a palavra máscara é muito curioso. Uma palavra tão usada hoje é um étimo hebraico. É um étimo que se diz mazeca. E quer dizer um objeto tecido. É um objeto tecido. Alguém teceu esse objeto. Terão sido, dizem os judeus na Itália, que usaram para este fim este termo. Num sincretismo, porque os judeus de facto tinham as suas festividades, havia as tradições em Veneza e começou aí o baile de máscaras, digamos assim, com essa palavrinha. Na Bíblia esta palavra mazeca aparece 2 vezes no Velho Testamento e uma delas é relativo ao episódio do bezerro de ouro, não nos interessa, e outro está no texto de Isaías 25:7. O texto de Isaías diz que o Senhor dos Exércitos destruirá a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos e o véu com que todas as nações se escondem. Na versão do livro, que é uma versão assim mais corrente, o texto afirma que ele tirará a sombra da tristeza, a máscara de morte com que toda a gente na terra anda encoberta. Eu gosto muito de pensar, de facto, que Jesus vai acabar com todas as máscaras de tristeza quando finalmente nos vier remir esta terra. E se Jesus aceitou velar a sua natureza divina e perfeita, protegendo-nos, vivendo as nossas circunstâncias por amor, como é que nós podemos recusar e recuar tão pequenos condicionalismos perante a missão de o anunciar, meus queridos irmãos? Nós estamos condicionados. Estamos condicionados no número de pessoas que estão a estar na igreja. Estamos condicionados nas pessoas com as quais hoje em dia não podemos falar, ou, por exemplo, partilhar objetos. Nós estamos condicionados. Mas será que nos vamos deixar condicionar na missão do cumprimento de mostrar o caráter de Deus? De anunciar aos outros aquilo que é a nossa missão? Será que nos vamos preocupar tanto connosco próprios, com as nossas condições, que deixemos ser tão afoitos naquilo que é o falar aos outros, do modo como Deus nos ama? Reparem aquilo que a irmã White diz na Ciência do Bom Viver, uma passagem lindíssima também sobre isto. Cristo, lindo a luz do mundo, velou o ofuscante esplendor da sua divindade e veio viver como homem entre os homens, a fim de que eles pudessem, sem ser consumidos, vir a se relacionar com o seu Criador. Talvez o problema possa não estar, quem sabe, nas circunstâncias, talvez estivéssemos a caminhar para as igrejas e corações vazios, para, mesmo sem condicionalismos, talvez não na nossa igreja, talvez não na igreja de Coimbra, talvez não na igreja adventista, mas em muitos e muitos sítios, milhares de pessoas estavam a deixar o cristianismo no mundo ocidental. Reparem nesta pequenina frase de um pensador da República Checa, Tomás Alik, austríaco, que disse na Páscoa, em pleno pico da pandemia, ele teve uma frase extraordinária. Ele disse assim: talvez este tempo de edifícios eclesiais vazios ponha simbolicamente em evidência o vazio escondido nas igrejas e o seu possível futuro. Se não fizermos uma séria tentativa de mostrar ao mundo um rosto do cristianismo completamente diferente, estivemos demasiado preocupados em converter o mundo e menos preocupados em converter-nos a nós mesmos. Isto não significa apenas melhorarmos-nos, mas passar radicalmente de um estático ser cristãos a um dinâmico tornar-se cristãos. Eu gostei particularmente desta frase naquela altura, como digo também hoje. Se nós não vivemos uma vida em que nos estamos a melhorar a imagem de Cristo, a transformar-nos, se não deixamos que o Espírito Santo se transforme em nós, dificilmente nós vamos ter a capacidade de fazer com que o mundo fique inflamado com a mensagem que nós temos para o passar. O que ele descreve, no fundo, é que passamos muito tempo a pensar, se calhar, no modo de evangelizar, de doutrinar, de convencer, e muito pouco a ser verdadeiros discípulos. Ou seja, a partilhar aquilo que verdadeiramente pessoas que conhecem, que seguem, que anunciam Jesus vivem na sua vida. E quando isso acontecer, de facto, irmãos, nós vamos voltar a ter a graça de podermos ver cada vez mais pessoas a aceitar aquilo que Jesus tem para nos oferecer.
Nós temos, de facto, que responder a este momento que atravessamos com razão, por um lado, com preocupação, obviamente, com fé, com coragem. E este momento, meus queridos irmãos, é só mais uma circunstância no nosso caminho com Deus, na nossa vida. É uma circunstância difícil e grande, desafiadora, mas não deixa de ser uma circunstância. Nós temos de ter cuidado, de facto, para não deixar que esta circunstância nos impeça de levar avante o que temos para fazer. Deixem-me terminar com 2 curtos exemplos do que quero dizer. O nosso mestre fazia tudo de um modo extraordinário. Não é fácil imitá-lo na sua perfeição, de facto. Ele conhecia as circunstâncias, aceitava trabalhar com elas, mas ele não se deixava limitar por elas e arranjava um meio de as ultrapassar. Eu vou interromper aqui o compartilhamento da tela, porque eu penso e quero voltar a ter a possibilidade de vos ver de perto, porque não estava a conseguir fazer isso neste momento. Nós vamos ver 2 exemplos muito curtos de episódios conhecidos em relação à saúde, precisamente. No livro de Levítico, no capítulo 14, estão as recomendações de Deus ao povo de Israel sobre a lepra. Para além da questão sanitária, Deus preocupou-se com a reabilitação social dos seus filhos doentes. Ele não queria só que as pessoas se curassem, mas que as outras pessoas à volta soubessem que eles estavam curados. Eles tinham de ser declarados limpos, para não terem também, para além da doença, aquilo que era o ostracismo social das pessoas que deixavam de se relacionar com eles. Senão eles ficavam marginalizados para sempre. E Jesus, como era um bom judeu, e ao mesmo tempo filho de Deus, respeitava essas ordenanças e aplicava-as para bem das pessoas com quais contactava. O bem-estar dos outros, físico, mental, social, espiritual, era de facto a preocupação de Jesus. E perante a mesma doença, a lepra, em circunstâncias diferentes, e aqui a questão que eu gostava de chamar a atenção é a capacidade de Jesus para aproveitar as circunstâncias para passar a mensagem, Jesus curou de um modo diferente. Eu não sei se os irmãos já pensaram nisto, mas quando nós vamos a Mateus 8, versículos 1 a 4, eu peço que me acompanhem nessa leitura, se desejarem. Portanto, Mateus 8, versículos 1 a 4. Diz assim: enquanto Jesus descia ao monte, seguiam-no grandes multidões. E nisto um leproso chegou-se em adoração, rogando-lhe: Senhor, se quiseres, podes curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: sim, eu quero ser curado. E ficou imediatamente curado da lepra. Jesus disse-lhe: presta atenção, não fales com ninguém, e vai apresentar-te ao sacerdote. Leva contigo a oferta que Moisés estabeleceu para que lhes sirva de testemunho. Este foi um episódio. Agora vamos a outro episódio que está em Lucas 17, versículos 11 a 14. Eu vou ler convosco também. Prosseguindo no seu caminho, eu vou repetir, Lucas 17, 11 a 14. Prosseguindo no seu caminho para Jerusalém, chegaram aos limites da Galileia com Samaria. Quando entraram numa aldeia, 10 leprosos pararam à distância, bradando: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E olhando para eles, Jesus disse: vão mostrar-se ao sacerdote. E enquanto iam a caminho, constataram que a lepra desaparecera. Reparem nestes 2 textos que nós acabamos de ler. 2 curas. Jesus curou um leproso na montanha, mas curou 10 leprosos na cidade. Circunstâncias diferentes, número de pessoas diferentes. Jesus curou um homem só, necessitado e aflito através do toque físico, e curou 10 homens temerosos, distantes, que nem se aproximaram de Jesus, e curou-os só pela palavra. Jesus pediu a um homem curado que reservasse o modo como fora curado, que não dissesse a ninguém, para o proteger dos sacerdotes e para o reabilitar socialmente, para que não ficassem com o preconceito de ele ter sido curado por aquele rabi, e ao mesmo tempo para que as pessoas soubessem que ele tinha sido curado e não tivessem nenhum problema em abraçá-lo, em estar com ele, depois dele dizer quem tinha curado. Mas Jesus, por outro lado, curou publicamente, anunciando a todas as pessoas a quem quis ouvir, que 10 homens fossem ao templo ser declarados limpos. E de um momento para o outro, todos aqueles que ouviram ficaram a saber quem tinha feito a cura, porque a cura já estava a proceder-se quando eles se dirigiram. O foco de Jesus, meus queridos irmãos, era curar. Ele agiu segundo as circunstâncias, sempre tendo a prioridade do bem dos outros e adaptando a sua ação pelo Espírito à prioridade desse bem. A sua preocupação não eram as suas condições. Não eram as condições daqueles que os acompanhavam somente. Era o bem, era o foco, era o bem naquelas pessoas que ele desejava curar e que desejava que aceitassem a sua mensagem. Qual é que é hoje a nossa prioridade, meus queridos irmãos? Vamos pessoalmente e como igreja centrar-nos nas dificuldades das nossas circunstâncias? Nas dificuldades que nós temos particularmente de louvar?
nas dificuldades que nós temos de ter o número que gostaríamos da nossa igreja? Vamos nos centrar nessas dificuldades? Vamos nos prender ao desconforto das nossas condições atuais? De onde podemos ir ou não podemos ir, do que podemos fazer, do que não podemos fazer, quantas pessoas podemos estar ou deixamos de poder estar? Será que nos vamos lamentar pela diferença entre aquilo que desejávamos que tivéssemos a viver hoje e o que existe na nossa vida cotidiana? Será que é isso que nos vai limitar? Será que nós vamos definhar face à oposição, que nós sabemos ainda ser só o prenúncio, ainda muito pequenininho, de dias mais difíceis que ainda estão pela nossa frente? Ou será que nós vamos fazer, por exemplo, com o pequenino exemplo que trouxe hoje da Camila e do Alex? Eles amavam-se tanto, tinham tanto desejo de se amar, de encontrar soluções para ultrapassar as suas circunstâncias e conseguiram reencontrar-se. Será que nós vamos, de facto, reencontrar-nos? Nem que seja desta maneira extraordinária que vocês estão a proporcionar, que eu possa estar convosco neste momento, através do Zoom, através da ida à igreja, através de um telefonema, através do contacto mais próximo possível que nós podemos ter. Nós continuamos em comunhão. Continuamos a inventar formas de continuar a ser igreja, continuar a falar aos outros, para falarmos de Jesus, de facto, com ainda mais alegria, com ainda mais esperança, pelo tempo difícil que vivemos, pelo Natal que se aproxima, por tanta gente que está a sofrer e que nós podemos neste momento tocar com este amor maravilhoso. De alguém que aceitou dificuldades e circunstâncias muito mais difíceis do que as nossas, vindo do céu a esta terra, vindo do céu. Será que faremos de facto como Jesus, que colocou a missão das boas novas e o bem-estar dos outros em primeiro lugar e que se deixou guiar completamente pelo Espírito? Que de facto, meus queridos irmãos, Jesus nos ajuda a não nos deixarmos abater, nem a nos deixarmos prender, nem lamentar, nem definhar na nossa fé, e que através de nós Jesus possa ver continuar a ser cumprida a sua missão, nestas circunstâncias ou em qualquer circunstância. Eu agradeço imenso o facto de me terem convidado a estar convosco esta noite. Acreditem que para mim foi muito bom relembrar também esta mensagem. E que nós nos possamos encontrar rapidamente, que nos possamos abraçar, possamos estar juntos e, acima de tudo, bem seguros na nossa fé, porque eu não quero só continuar a ver-vos aqui, quero que todos nós possamos continuar a ver-nos pela eternidade no céu também. Amém, que bom ouvirmos o nosso querido trazer-nos esta mensagem do céu, mensagem de amor. E por isso eu gostava que nós pudéssemos refletir muito nesta mensagem, e assim que vamos ouvir uma música especial, que será cantada pela Filó, falando do amor de Deus, e nós vamos refletir neste amor. Obrigado, Paulo, não vou dizer Paulo Sérgio, para não ser confundido com a tua mãe, vou dizer Paulo Macedo. Obrigado por esta mensagem, vamos refletir no amor de Deus enquanto escutamos esta música. Se o céu
oração. Não há, não há, não há amor igual. 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 Me deste vida quando morto estava. Tu me escolheste quando nada era. Tu te importaste quando eu não me importava, pois teu amor é inigualável. Me deste vida quando morto estava. Tu me escolheste quando nada era. Tu te importaste quando eu não me importava, pois teu amor é inigualável. Não há, não há, não há amor igual. Não há, não há, não há amor igual. Realmente não há amor igual ao amor do nosso Deus. Obrigado por esta mensagem tão especial. Nós agora vamos passar alguns momentos em oração, portanto não vamos fazê-lo separando-nos, isso deixaremos para amanhã. Dizer também que na quarta-feira nós vamos ter um momento de oração especial, vai ser uma dinâmica de oração. A reunião de oração será em oração, naqueles motivos que vocês colocaram ao longo da semana. Na próxima quarta-feira nós teremos uma reunião de oração dedicada à oração por estas pessoas. Vamos orar pelos jovens, pelos idosos, enfim, vamos nomeá-los um a um e vamos orar por eles para que realmente o Senhor possa estar com eles. Agora vamos simplesmente fazer 2 orações por 2 voluntários e depois eu pediria ao Paulo Macedo que pudesse terminar com a última oração. Pode ser desta forma? Vou pedir então à Beta para fazer uma oração e ao Fernando Esteves para fazer outra oração e depois o Paulo Macedo terminará com a oração final. Vamos então orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer em primeiro lugar a oportunidade que temos de estar aqui no início deste sábado. Agradecer-te porque estamos separados, mas juntos, no mesmo propósito de louvar e de te adorar. Queremos te agradecer pela mensagem que trouxeste até nós esta noite, nos relembrares o teu imenso amor ao dar o teu filho por cada um de nós. Obrigada porque tu tornaste homem, tu viveste, nos deste o exemplo para que nós o possamos seguir.
que nós possamos realmente fazer de Ti o nosso guia, o nosso mestre, e que a nossa vida possa ser um reflexo do Teu caráter em todos os momentos. Guarda-nos durante este sábado e obrigada por ele também. É aquilo que te pedimos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Meu querido Senhor que estás nos céus, obrigado por esta forma tão maravilhosa que num momento tão mau da nossa vida neste país e no mundo, nós podemos ter a possibilidade de nos ver uns aos outros. Queria agradecer-te muito, querido Senhor, as palavras que hoje inspiraste ao nosso querido Paulo Macedo, que esteve connosco e tão claramente nos apresentou esse Jesus que se tornou, sendo Deus, se tornou mais pobre sobre a terra para se identificar connosco. Viveu a obediência para que nós pudéssemos imitá-lo, Senhor, tivéssemos a quem seguir. Ó meu querido Senhor, eu tenho muita dificuldade em encontrar na minha mente palavras para te agradecer tudo o que fizeste por nós e pedir perdão por tantas vezes no nosso dia a dia, como nós vamos esquecendo esta maravilha que é ter uma fé, e uma fé, querido Pai, que nos é colocada na nossa mente pelo poder de Deus, que não quer que nenhum de nós se perca, de forma nenhuma. Meu bom Pai que estás nos céus, muito obrigado por este santo dia, já o observamos, e é outra das maravilhas da nossa vida que nos permite, querido Senhor, estar neste momento num sossego absoluto como se fosse o céu, sem nada que nos incomode. E tudo isto, querido Senhor, veio de Ti para nós. Não há forma realmente, Senhor, de poder compreender como Tu nos amas. Não podemos compreender o que Tu fizeste por nós, mas sabemos uma coisa, Tu o fizeste e nós estamos aqui a agradecer-te. Sê com todos os pastores neste momento em Portugal e com as suas famílias, que os inspires a ajudar esta igreja a estar levantada e erguida quando esta pandemia passar. Que elas se encham, como era habitual, logo a seguir, querido Senhor. Abençoa os jovens da minha igreja e todas elas, que são o futuro da nossa igreja no mundo. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Querido e amado Pai que está no alto dos céus, Senhor, eu sinto-me particularmente privilegiado hoje pela possibilidade que Tu me concedeste de estar com estes queridos irmãos da Igreja de Coimbra, Senhor. Agradeço-te muito porque Tu proporcionaste este meio de nós nos encontrarmos, este momento retirado no final desta semana, Senhor, para que pudéssemos estar juntos, partilhar a Tua palavra, animar-nos, orarmos em conjunto, Senhor. Eu tenho muito para Te agradecer. Agradeço-te em particular porque esta igreja, Senhor, permanece com vontade de estar junta também em oração, e no final desta semana, com certeza houve muitas pessoas, muitos teus filhos, que se entregaram de uma forma particular a Ti, que entregaram nas Tuas mãos pedidos de oração. E gostaria de, no nome de Jesus, pedir que Tu possas conceder aquilo que é melhor do que cada um pediu, Senhor. Que tenha sido uma oportunidade de reconsagração a Ti, tenha sido uma oportunidade de comunhão também entre os irmãos. Nós sabemos, Senhor, que os momentos que passamos como país, como igreja, no mundo inteiro, não são momentos fáceis, de facto. Mas, Senhor, também não podemos deixar de pensar que há tanto tempo nos anunciaste para que soubéssemos quando os momentos difíceis chegassem, que Tu estavas a contar e tinhas enviado o Teu Santo Espírito para nos ajudar a ultrapassá-los. Perdoa muitas vezes acontecer a nossa angústia, a nossa falta de fé, que parte da nossa condição humana como pecadores, mas se nós nunca tirássemos os olhos de Ti, se não os desviássemos, Senhor, passaríamos com certeza mais fortes, com mais segurança por tudo aquilo que nos acontece, daríamos um muito maior testemunho de Ti. Perdoa, Senhor, que se muitas vezes não estamos à altura do que esperas de nós,
mas, Senhor, também nos méritos de Jesus, tenho a certeza absoluta que quando olhas para nós, tu vês a face do teu amado Filho Jesus. E é por isso que nós nos encontramos sempre justificados perante Ti, desde que invoquemos o nome de Jesus. E hoje quero fazê-lo com esta gratidão profunda, Senhor, de teres enviado o Teu Filho para nos salvar, de ter assumido esta condição e de voluntariamente se ter entregado por amor a nós, Senhor, para nos salvar. E peço também que Tu nos faças colocar sempre os olhos nesse Jesus maravilhoso para que nós possamos ultrapassar todas as dificuldades e que no fim destas circunstâncias difíceis, em que nós podemos também testemunhar de outras formas, mas sempre presente, possamos ver que saímos aprovados, que saímos mais fortes, que saímos mais preparados para a Tua segunda vinda, que é aquilo que nós mais ansiamos, Senhor. Peço-te também pelo pastor Paulo Neves, pela Cláudia, pela sua família, pelo pastor Paulo Magalhães, por todos os membros desta igreja, aqueles que estão presentes, aqueles que não estão, os que estão doentes, os que estão mais frágeis na sua fé, os jovens e as crianças, Senhor. Que esta igreja possa permanecer bem unida, não só pela liderança que tem, mas acima de tudo pela liderança da cabeça que é Cristo. Que a igreja de Coimbra, Senhor, no momento em que for possível estar reunida, se Tu permitires, possam não caber as pessoas que lá querem ir, no momento em que puder estar repleta, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade. Que Tu nos dês um santo sábado com a Tua presença no nosso coração, com a Tua presença nas nossas igrejas, com a Tua presença em particular com aqueles que não puderem ir à igreja, que estão a sofrer por isso. Que Tu possas encher do Teu amor cada coração. Te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, só temos mais 2 reuniões para terminar a nossa semana de oração. Amanhã no culto será uma reunião feita por este servo e depois no domingo teremos o Pedro Esteves, o pastor Pedro Esteves para nós, porque é da casa, que depois vai fechar, digamos assim, encerrar, digamos assim, esta semana. Queremos desde já agradecer ao Paulo Macedo por estar connosco e desejar que as bênçãos de Deus recaem sobre ele e sobre a sua família. Agradecemos muito a Deus pelo seu ministério e esperamos que realmente o Senhor continue a abençoar nestes ministérios que ele tem, que são vários e muitas vezes difíceis, como são aqueles que ele tem. Obrigado, Paulo, que Deus te abençoe muito. Um bom sábado a todos os irmãos, um abraço muito especial da nossa parte e amanhã nos encontraremos novamente aqui na igreja. Que o Senhor nos abençoe. Um grande abraço.